Eu convido a todos que abram em Apocalipse capítulo 9. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse e chegamos a este capítulo, que é o capítulo 9, e nós vamos pensar sobre ele. Já vimos semana passada, no capítulo 8, a abertura do sétimo selo, que vai desencadear as 7 trombetas, e vimos as 4 primeiras trombetas que já foram tocadas aqui no capítulo 8. E nós temos aí no capítulo 8, no final, no verso 13, anunciando que as últimas 3 trombetas ainda serão tocadas, que aí vemos a continuidade disso a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, não é? E nós vamos fazer a leitura então desse capítulo 9. O 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço e do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como dos escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas, e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher, e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às dos escorpiões. Na cauda estava o seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai já passou, e depois disso 2 ais ainda virão. Estamos diante das 3 últimas trombetas do Apocalipse. E lemos até o verso 12, que fala sobre esta 5ª trombeta. O capítulo 8 terminou com o verso 13, que diz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Antes de seguir, antes de tocar a 5ª, a 6ª e a 7ª trombetas, há uma águia ou um símbolo de um animal que voa alto, dizendo: ai daqueles que serão espectadores, participantes desses 3 últimos momentos. E nós temos aqui as 3 últimas trombetas. Nós vimos que os selos são as visões daquilo que João nos trouxe quanto
ao que ia acontecer contra a igreja. Então, nos 6 primeiros selos, nós vemos flagelos contra a igreja. No 7º selo é a abertura das 7 trombetas, e a partir dessas 7 trombetas nós vemos a execução do juízo de Deus contra a humanidade ímpia, contra aqueles que não têm a presença de Deus. Note que nos selos os cristãos estão orando, perguntando ao Senhor: até quando? Até quando? E é nesse momento, a partir do 7º selo, do rompimento desse 7º selo, que acontecem as trombetas, que são exatamente não só juízo de Deus, mas também resposta de Deus às orações do seu povo, porque Deus não tem como voltar sem antes imprimir o castigo diante de toda a impiedade. E aqui, quando nós falamos de juízo, falamos de castigo, ainda não é o juízo final, mas os juízos, digamos assim, que Deus vai imprimindo, este juízo misturado ainda com misericórdia, a fim de que aqueles que estão na impiedade, diante do sofrimento, da dor, diante de tudo isso, ainda achem lugar de arrependimento. Bem, o texto começa assim, verso 1, leamos juntos. O 5º anjo viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. João não viu uma estrela caindo do céu. João viu uma estrela que havia caído. Ele não vê a estrela em decadência, ele vê a estrela caída. Ele olha, queridos, a estrela, quem é essa estrela aqui no Apocalipse? A palavra de Deus nos mostra que essa estrela aqui é a própria pessoa do inimigo, de Lúcifer, de Satanás. Agora, os olhos de João não estão nas coisas celestiais. João é levado para a presença de Deus em visão, e ele contempla a adoração celestial, ele contempla os seres angelicais, ele contempla a figura dos 4 seres viventes, ele contempla a figura dos 24 anciãos, ele contempla a figura dos mártires, ele contempla todas as bênçãos que os cristãos poderão contemplar quando estiverem na glória. Mas agora, os olhos de João se deparam com o outro lado do mundo espiritual. João passa a compreender, com os olhos espirituais, que Satanás está ativo em suas artimanhas no mundo e contra a igreja. Ele olha aqui e ele percebe que aquilo que ele ouviu no ministério de Jesus, lá em Lucas capítulo 18, no verso 10, quando o próprio Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. É nesse momento que ele percebe essa estrela caída. Apocalipse capítulo 12, verso 4, vai mostrar aqueles anjos, ou aquelas estrelas que perderam o seu lugar nas regiões celestiais, digamos assim. E sobre essa figura de Lúcifer, esse anjo caído, que torna-se inimigo de Deus, Isaías também versa para nós no capítulo 14, quando nos diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações, tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo abismo. Nós percebemos então aqui, meus irmãos, que as atividades do inimigo tinham como intenção de ser como Deus, de tomar o lugar de Deus, mas agora ele é banido das regiões celestiais, e ele está como inimigo de Deus. E o texto continua dizendo que foi-lhe dada a chave do poço e do abismo. Bem, chave
é um sinônimo de autoridade na Bíblia. Chaves, portas. E vemos aqui que é dada a ele a chave do poço e do abismo. Note que ele não tem nada. Note que não é dele. Note que ele não governa nem lá. Mas o próprio Cristo, que tem as chaves da morte e do inferno, neste tempo, em forma de juízo, entrega a estrela caída, entrega a Lúcifer, entrega a Satanás. E aqui, meus irmãos, a gente percebe com isso que o poder do inimigo é infinitamente inferior ao poder do nosso Deus. Compreenda. Perceba isso. Não existe hoje, e nem nunca existiu, a figura de um Deus medindo força no cabo de guerra com o inimigo. É importante que a gente saiba disso. Deus não está medindo forças como quem está cansado de lutar contra o inimigo. O inimigo não tem nada. O Senhor é dono de todas as coisas. E a Ele é concedido aqui, como já dizia Agostinho, como um cão na coleira de Deus, que vá até onde os desígnios de Deus o determinasse. E diante disso, a gente lembra da figura, por exemplo, de Arão e Moisés lá no Egito, quando a vara é jogada ao chão e se transforma em uma serpente. Mas os magos do Egito também fazem isso. Então, outras serpentes são produzidas ali, mas a serpente que fora produzida pelo Senhor toma as outras serpentes e as devora. Significa que ainda que o inimigo possa produzir simulações, simulacros, inventar coisas parecidas com aquilo que só o poder de Deus faz, o poder de Deus sempre estará infinitamente acima e além do poder do inimigo. Bem, mas o texto diz no verso 12, que quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Aqui está, meu irmão, minha irmã, uma imagem, digamos assim, daquilo que nós podemos perceber, de influência do inferno e do inimigo, na vista das pessoas, espiritualmente falando. Essa fumaça, digamos assim, esta fornalha que se abre, esta fumaça que vai impregnando os sentidos da humanidade, porque numa fumaça você não enxerga direito, você não respira direito, você é obstruído na sua visão, você é obstruído na sua respiração, os seus sentidos ficam afetados. E aqui nós percebemos, queridos, meus irmãos e irmãs, que quem não tem a luz de Cristo e quem não tem os olhos espirituais, ficam cegos com as artimanhas do inimigo. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, ele diz que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Veja, meus irmãos, isso é importante. É nesse momento que torna claro para nós o porquê, se torna claro para nós o porquê que o mundo não enxerga as coisas espirituais. O texto diz que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos. E se você cega a mente, todas as outras coisas estão escravizadas à mente cega. Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo domingo pela manhã. Quando a nossa mente está cativa à cegueira, as outras capacidades também estão afetadas de forma escrava pela mente escravizada pelo pecado. Por isso, as vontades,
Por isso as emoções se tornam também cativas a isso. E é por isso que quando Deus faz uma obra de regeneração na vida de alguém, Ele vai começar transformando a mente, a mentalidade. Por isso Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Esta é a ideia. E quando nós olhamos essa figura da fornalha aberta, acesa, com essa fumaça, digamos assim, vamos pensar numa parábola visual para nós aqui. Nós lembramos inevitavelmente do tempo da cidade ou das cidades Sodoma e Gomorra, quando Ló foge de Sodoma e Gomorra e olha de longe, a terra toda estava, diz o texto, como uma fornalha, cheia de fumaça, diz o texto, lá em Gênesis capítulo 19. É o ambiente de Sodoma e Gomorra, é o ambiente do Deus deste século, em que estamos inseridos e militando nas questões espirituais. Perceba, muitas vezes você está falando com alguém de uma coisa, e você já falou 5 vezes com aquela pessoa da mesma coisa, e aquela pessoa não lhe compreendeu, porque os teus argumentos são insuficientes para romper a barreira de seus ouvidos, porque o ouvir só pode acontecer pela palavra de Deus. Vou repetir, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. O atributo da fé é dado pelo ouvir, mas o ouvir, o atributo da audição espiritual, vem pelo quê? Pela palavra. O texto não é: a fé vem pelo ouvir e eu ouvi a palavra de Deus. Não. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, o atributo da audição é dado pela pregação da palavra, porque o Evangelho vai rompendo os tapumes do pecado, compreende? Então é nesse argumento que os ouvidos são abertos e destapados, e agora a visão vai sendo clareada. Por isso, por mais argumentos que possamos usar, se o Espírito Santo não agir, não adianta. Bem, o texto diz que então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Note aqui, o sol e o céu escureceram. Agora veja, a fumaça apagou o sol? Não. Mas os homens não puderam ver o sol. O fato é que Satanás não pode tocar naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz, mas ele pode cegar o entendimento para que as pessoas não vejam quem Deus é e aquilo que Deus faz. Percebe que a fumaça da incredulidade, a fumaça do inimigo, essa nebulosidade maligna, faz com que os homens estejam cegos pelo Deus deste século. E aqui a gente compreende por que a escuridão é o estado preferencial do inimigo. Aliás, muitas coisas que acontecem de errado precisam acontecer na escuridão, porque caso venha a luz, elas têm que terminar. O texto continua dizendo, verso 3, leia comigo: da fumaça saíram gafanhotos dessa fumaça, e esses gafanhotos são como os escorpiões da terra. Agora veja, que figura que João está recebendo. O gafanhoto, que é um animal de mobilidade incrível, leve e destruidor, completamente destruidor, mas não é mortífero, não é peçonhento. Você pode pegar um gafanhoto na mão e amassá-lo, e não lhe causa mal. Mas este gafanhoto aqui não é qualquer gafanhoto, porque ele é um gafanhoto no aspecto de destruição, mas é um gafanhoto com atributos de um escorpião.
Aí ele se torna então um animal peçonhento. Ele recebe 2 atributos de 2 elementos que são completamente destrutivos. Há notícias na história, por exemplo, onde aconteceu já em países pragas de gafanhoto e milhares de pessoas morreram por conta disso, tempos depois, por falta de alimento. Isso aconteceu há pouco tempo no norte de Minas, não com mortes, mas aconteceu aqui tão perto de nós há pouco tempo. Uma onda, uma praga de gafanhotos numa cidade talvez de uns 5, 6 mil habitantes. Perceba que a figura do inimigo nunca é de construir nada, é sempre de destruir aquilo que foi plantado. A figura do inimigo nunca é uma figura curativa, é sempre algo que vai lhe causar dor e enfermidade. Compreende isso, queridos? A gente está percebendo aqui no capítulo 9 até o verso 12, quais são as características deste inimigo e como ele luta contra a igreja. E como Deus também está permitindo que ele haja no mundo. E isso é muito importante para nós. Porque é exemplo de Êxodo capítulo 10, quando Deus envia as pragas do Egito, e uma delas são os gafanhotos. Ele assim o fez por causa da dureza dos corações. E tudo isso acontece por causa da dureza dos corações. E diante disso, meus irmãos, a gente percebe que esta figura desses gafanhotos, elas estão anunciadas por toda a palavra de Deus, no Antigo Testamento, como animais, mas também como, vamos dizer, uma onda de destruição. Mas estes animais aqui, eles estão representando hostes espirituais. No livro de Joel, no capítulo 2, dos versos 4 a 7, diz: ele tem a aparência de cavalos e corre como cavaleiros. Vão saltando sobre o topo dos montes, como o estrondo de carros, como a chama que crepita e consome a palha, como um povo poderoso em posição de combate. Os povos estão angustiados diante dele, todos os rostos ficam pálidos. Eles correm como valentes, sobem os muros como homens de guerra, e cada um marcha no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Ele está trazendo aí a figura destes inimigos, tendo aí como comparativo os gafanhotos. E é por isso que neste mesmo capítulo, no capítulo 2 de Joel, lá no verso 25, o que o profeta diz? Portanto, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Agora compreenda a diferença do Antigo e do Novo Testamento. Compreenda isso. No Antigo Testamento, a aliança de Deus com o povo era, ou tinha no seu bojo, dar ao povo terras e riquezas. No Antigo Testamento, porque Deus tinha no Antigo Testamento um povo étnico, um povo que ele criou a partir de Abraão, um povo que tinha que conquistar uma terra física, e conquistar uma terra física, naquele tempo, para aquele povo, era sinal da bênção de Deus. Compreende, irmãos? Mas na nova aliança, nós percebemos que tudo isso é sombra daquilo, ou eram as sombras daquilo que ainda viriam. E aí, hoje o povo de Deus não é um povo étnico, hoje os inimigos de Deus não são povos bélicos, armados com armas, mas como nós estamos vendo aqui, são hostes espirituais, que habitam e que operam nas regiões celestiais. Perceba então, queridos, que Apocalipse capítulo 9 está nos dando um perfil da batalha em que nós estamos inseridos. Quando chega no verso 4, leia comigo: a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem. Ora, mas gafanhoto se alimenta de vegetação.
O que significa isso aqui para a gente? O que isso mostra? É que não são animais. Que ele está falando exatamente de Lúcifer e de seu bando, dos inimigos de Deus. E aqui, queridos, é importante compreender que a estratégia do inimigo não é destruir a casa que a pessoa mora. Isso pode ser uma consequência. Ele quer destruir sempre a família que mora na casa. Compreende? Ele não quer destruir coisas. Isso pode se tornar uma consequência. Ele quer destruir pessoas. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas perceba, não se distraia. Lembre-se sempre que Deus é maior. Porque Deus é um Deus que reconstrói todas as coisas. E só reconstrói quem sabe construir. O inimigo não constrói nada, por isso que ele não sabe consertar. Só Deus conserta, porque Ele que sabe construir. E diante disso, percebemos aqui a grande evidência que a Bíblia o tempo todo faz, que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. O tempo inteiro nós temos esse paralelo nas Escrituras. Os obedientes, os desobedientes, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que desobedecem ao Senhor. E agora nós estamos diante de um quadro onde há uma permissão. E qual é a permissão? Não as vegetações, não as árvores, mas pessoas. Mas que tipo de pessoas? Aqueles que não foram selados pelo Senhor. E quem são aqueles que não são selados pelo Senhor? Qual é o nome desse povo? Qual é o nome do povo de Deus? Igreja. Qual é o povo que Satanás não toca? Igreja. Primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 18, o que diz? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, leia junto. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então a gente não tem problema, pastor? Claro que tem. Então a gente não fica enfermo? Fica, e até morre de enfermidade. Se você não sabe disso, fica sabendo. É só que, diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, quem governa todas essas questões é Ele mesmo, o Senhor. Aos selados de Deus, não há mais nenhuma alça que o inimigo possa puxar. Nós somos uma arca bem selada pelo Eterno nos dilúvios deste mundo. E é por isso, meus irmãos, que a gente fica compreendendo que vale muito a pena servir a um Deus vivo, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que não descuida, o guarda de Israel que não dormita, não tosqueneja, como diz o salmista. Os versos 5 e 10 nos dão outra visão desses inimigos de Deus. Leia comigo. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Verso 10. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Primeiro ponto aqui. Esse tempo, 5 meses, fica difícil de saber o que é. Mas é certo que é algo figurado. Uma boa ideia sobre o que pode ser isso é que muitos compreendem que a figura do gafanhoto, desde o seu nascedouro até o seu último estágio, dura geralmente 5 meses. Um pouco mais, um pouco menos, a média é essa. E desde miúdo, desde filhotinho, o gafanhoto já é destruidor.
ele já nasce cortando, ele já nasce bicho ruim, já é por natureza cortador, destruidor. Compreenda, não existe mal pequeno, todo mal é mal. Não existe pecadinho, porque o menor pecado dessa vida é uma ofensa grande contra um Deus santo. Por isso a gente precisa compreender que uma porta pequena, uma brecha pequena, é uma brecha para a cunha do inimigo fazer daquilo uma grande entrada. Compreendemos diante disso que este tempo é também um tempo limitado, como Deus disse lá à igreja de Sardes, que eles sofreriam por 10 dias, ou seja, limite, como aqui está falando de gafanhoto, o tempo 5 meses. Isso é, meus irmãos, consolador, porque nós sabemos que o gafanhoto está ativo, mas que ele tem seu tempo determinado por Deus. Nós compreendemos isso, que ele tem poder, mas que ele não tem todo o poder, e que ele tem tempo, mas não tem todo o tempo, e é por isso que ele age rápido, e é por isso que você sabe que espiritualmente tem uma chaga pequenininha, e se você não cuida, ela se torna uma chaga desse tamanho, que há uma pontinha de ressentimento desse tamanhozinho, e se você não cuida, daqui a um mês, tem um ressentimento enorme no teu coração. Compreende? Que tem uma possibilidade pequena aqui, de uma tentação, de um pecado, e se você não cuida disso, em pouco tempo, aquilo se alastra como uma metástase. Por isso, a gente sabe que o inimigo age rápido, porque ele sabe que não pode perder tempo, porque o tempo dele está cronometrado. E é por isso que a gente tem força para compreender que a gente pode ir até o final, porque quando as atividades dele terminarem, as nossas só terão começado. Nós estaremos em glória com Cristo. Alguém já disse que a diferença de um reino tirano e de um mártir é que na morte de um rei tirano, o reino dele acaba, e na morte de um mártir, o reino dele só começa. Nós somos, meus irmãos, a igreja que espera o reino que já começou, mas que virá. Percebemos aqui também, nessa visão dos gafanhotos, que esses gafanhotos, eles são causadores de dor, porque eles possuem ferrões. Eu não sei quem aqui já foi picado de um escorpião. Eu nunca tive essa experiência. Já a irmã está aí para contar a história. Amém. Veja, preste bem atenção. Nós temos aqui a figura de um animal que causa dor. O Senhor nos mostra aqui que não há ninguém então que tenha qualquer relacionamento com o inimigo de nossa alma que saia ileso de dor. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo no capítulo 6, ele vai dizer o que no verso 10? Que por amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por amor ao dinheiro, muitos se desviaram da fé e foram transpassados por muitas dores. Note que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Qual é o nome desse pecado? Avareza. Quando lemos, por exemplo, em Provérbios capítulo 7, a partir do verso 22, o texto diz que aquele que se envolve com uma mulher adúltera é como alguém que é como o boi que vai para o matadouro. E o texto diz, em segundo lugar, como um louco que vai para o castigo das prisões. Em terceiro lugar, como um pássaro
que vai para o laço. No próximo verso o texto ainda diz: como se o seu fígado fosse atravessado por uma flecha. O que isso nos mostra, meus irmãos, é que todo pecado ou toda ação do inimigo sempre vai causar dor profunda na nossa vida. Apocalipse está nos mostrando claramente qual é o caminho de evitarmos a dor. O caminho de evitar que os nossos passos corram sem saber que há um laço preparado. No verso 6, o texto diz: naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Vamos repetir isso: desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Note que esta morte aqui ainda não é a morte física, não é a morte que termina com tudo. Podemos compreender que aqui é a morte da consciência. Eles quererão que a sua consciência esteja morta e completamente convicta de que não há um Deus, mas eles não poderão, porque conforme diz Romanos capítulo 1, os atributos de Deus já são coisa suficiente para que a mente humana se torne indesculpável, porque diante dos atributos invisíveis de Deus na criação, todos devem dizer que há um Deus, existe um Deus. E aqui esses homens vão querer que os seus sentidos os arrebate do raciocínio de que há um Deus, mas eles não vão conseguir. E eis aqui o dilema daquele que se chama ateu. O ateu, ele luta com raiva de Deus. E como ter raiva de alguém que não existe? Diz o insensato em seu coração: não há Deus. E a pior raiva do ateu é exatamente porque no fundo ele sabe que há um Deus, mas ele quer viver negando. E ele gostaria que essa consciência da existência de um Deus não existisse nele, mas há essa consciência. Do contrário, a Bíblia estaria mentindo. Foi um filósofo chamado Søren Kierkegaard que disse o seguinte: o tormento do desespero é exatamente esse, o não ser capaz de morrer. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver, mas quando alguém vem a conhecer um perigo ainda mais temível, espera morrer. Por isso, meus irmãos, queridos, queridas, nós percebemos aqui exatamente isso, que isso faz parte do tormento de Satanás na mente das pessoas. O verso 7 diz que os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Agora nós temos anexo a esta figura, não só a figura do escorpião, não só a figura do gafanhoto, mas a figura do cavalo. Está montando aí na sua cabeça? Difícil saber, né? Mas tente montar na sua mente. Tem a figura do escorpião e agora tem o potencial de peçonha de um escorpião, mas ele tem agora a força de cavalos aparelhados para a guerra. Perceba que agora eles não só são um bando, mas são um bando violento. E você sabe que numa manada de cavalos, se alguém ficar na frente, eles passam por cima. Diante disso, meus irmãos, eles ainda recebem um atributo. Tinham sobre a cabeça coroas douradas, e o rosto deles era como o rosto humano. Aí piora para a gente imaginar isso, porque são gafanhotos com a potencialidade de peçonha de escorpiões, com a ferocidade, a força de cavalos, mas tem o rosto de gente, o rosto de homem. O que isso nos mostra, meus irmãos, é que eles são destruidores, eles são letais e peçonhentos e causam dor.
Eles são fortes, mas eles também são inteligentes. Compreenda que na batalha espiritual nós não podemos lutar com a nossa inteligência, mas com a mente de Cristo. Compreenda que a mente humana está muito aquém das estratégias de Satanás, mas aquele que tem a mente de Cristo está sempre preparado para lutar essa batalha e essa guerra. Note que esse rosto humano traz para nós um símbolo de raciocínio, como diz Paulo aos Coríntios, as artimanhas do inimigo, os pensamentos. E aqui nós vemos que esse rosto humano é coroado, essa cabeça é coroada com coroas brilhosas, ou brilhantes, ou douradas, mostrando o poder deste reino de trevas. Percebemos, meus irmãos, que todas as vezes que há, em algum período da história, homens que se levantam contra o reino de Deus, gente que vem frontalmente contra Deus, eles estão sempre sendo manipulados pelo inimigo. E o verso 8 ainda diz que eles tinham cabelos de mulher. Vamos repetir isso. Eles tinham cabelos de mulher. Monte a figura na sua mente. Eles não só tinham cabelos de mulher, mas tinham também dentes de leão. Vamos pensar nessas figuras. Cabelo de mulher, sedução. Percebemos aqui, queridos meus irmãos e irmãs, toda a sedução do pecado, toda a sedução do inimigo, que pelas costas percebemos cabelos longos, que podem ser lançados ao vento de forma sedutora. Isso aqui já é uma alusão à grande pecaminosidade dos impérios na época de João, que dos 14 impérios, ou dos 14 imperadores de sua época, somente um não era homossexual. E o único que não era homossexual, o imperador Cláudio, tinha esposa prostituta. Perceba a imoralidade flagrante que está acontecendo nos tempos de João e que hoje também acontece. Perceba, nós temos uma promiscuidade generalizada nos poderes humanos, e há poucas instâncias de governo onde esse tipo de ação não é o foco, onde esse tipo de ação não alcança. E esses cabelos de mulher também são acompanhados com dentes de leão, ou seja, ferocidade, poder de destruição. Primeiro seduz, depois abocanha. O que diz Mateus capítulo 4, lá no João capítulo 2, lá no verso 9, quando Jesus transforma água em vinho, e que os homens levam para o maître da festa. O que o maître diz? Todos colocam primeiro o bom vinho, e depois que já beberam bastante, colocam o inferior. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. O segundo ponto fala exatamente sobre como Jesus faz. Sempre o melhor vinho é para depois. Primeiro o vinho amargo, renúncia, dor, sofrimento, depois o vinho melhor. O mundo não, o mundo oferece o vinho melhor. O vinho da sedução, o vinho do pecado, o vinho que te seduz, o vinho que faz te sentir mais homem, o vinho que te faz te sentir mais mulher, o vinho que faz você se sentir mais importante, o vinho dos elogios, o vinho das lisonjas mundanas. E depois que você já bebeu, já está inebriado deste vinho, então ele está pronto a lhe jogar no chão. Diante disso, meus irmãos, a gente precisa lembrar de 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, que diz para que nós tenhamos bom senso e para que a gente esteja atento. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, fazendo o quê? Rugindo como um leão, e à procura de quem possa
tragar. Dentes de leão. Quer tragar aquele que está distraído e aquele que não tem, é claro, o selo da presença de Deus. Compreenda, todo esse poder é sobre aquele que não tem o selo de Deus. Verso 9, eles tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Couraças como couraças de ferro. São impenetráveis. Argumento humano nenhum os destrói. Sabedoria humana não arranha nem a couraça. Poder humano nenhum pode destituir poder de trevas. Eles são como cavalos para o combate. Mas pense, compreenda que em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo vai escrever que nós devemos usar a couraça da justiça, porque a couraça da injustiça está no Deus deste século, está nas impunidades humanas, está nos sistemas que não podem ser penetrados. Mas quando o povo de Deus ora, então a coisa acontece. Nós devemos usar a couraça da justiça. Sabe por quê? Porque a couraça da justiça nos foi dada pelo justo, nos foi dada por aquele que é justo, nos foi dada pelo Senhor. O verso 11, leia comigo. Tinha um rei sobre eles, e o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadom, e em grego Apolion. Veja, eles têm um rei. Vou repetir. Tinham um rei. Isso é importante porque nós temos um rei. Nós servimos ao Rei dos Reis. Eles têm um Senhor, nós temos o Senhor dos Senhores. Os selados não estão governados pelas hostes do mal, mas estão governados pelo Rei e pelo Espírito do Rei, o Espírito Santo. E o verso 12 termina: o primeiro ai já passou, depois disso, 2 ais ainda virão. O que significa, meu irmão, minha irmã, que até aqui o sofrimento e os flagelos foram anunciados, mas isso nos mostra que os sofrimentos ainda hão de piorar. Há uma expectativa ímpia de que o mundo melhore, de que o mundo esteja numa ascendente, porque a educação dos homens está evoluindo, porque o nível cultural dos homens está mais acelerado, porque a civilidade está crescendo. Mas veja, a Bíblia nos mostra uma visão pessimista do fim dos tempos. A Bíblia não diz que as coisas vão melhorar, a Bíblia diz que as coisas vão piorar, e a igreja deve saber disso. A igreja deve aproveitar bem os tempos de pregação, enquanto pode pregar livremente. Por quê? Porque haverá um tempo em que a igreja não poderá pregar livremente. Hoje isso está concentrado mais no Ocidente, no Oriente, mas pode ser que o Ocidente também seja alvejado por esse tipo de sofrimento. Aplicações finais. Eu trago aqui pelo menos 5, para que possamos trazer para a nossa mente, para a nossa memória, coisas práticas quando sairmos daqui. Em primeiro lugar, os demônios possuem um poder limitado. Vamos repetir isso? Os demônios possuem um poder limitado. Quem é dono de todo o poder?
Senhor Jesus, foi-me dado autoridade, todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus, em Lucas capítulo 10, envia os 70, em algumas versões 72, para a pregação, eles voltam felizes e eles dizem: Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Eles estão pasmos, porque eles tinham visto Jesus operar contra os demônios, mas agora eles estão certos de que eles também são agentes de Deus no poder do Espírito e no nome de Jesus contra eles. Por isso, eles possuem um poder limitado. Segundo, eles são anjos caídos, criaturas caídas que perderam a posição privilegiada. Também em Lucas 10, depois deste verso, o verso 18, o próprio Jesus diz aos discípulos: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Note, olha para onde vai a conversa de Jesus com os discípulos. Ele é caído. O que Jesus está dizendo? Ele tinha alguma coisa e agora ele não tem o que ele tinha. Perceba, ele estava lá e agora ele não está lá. Terceiro ponto, terceira aplicação: embora possa afligir circunstancialmente, eles não possuem autoridade sobre os que estão, ou sobre os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Embora ele possa afligir circunstancialmente, embora ele possa de alguma maneira sugerir à sua mente algumas coisas, ele não tem mais o poder de dominar, de governar, de estar com o manche nas mãos, de estar com o volante nas mãos, porque agora nós somos governados pelo Espírito Santo. São criaturas que perderam seu privilégio no céu, mas são criaturas também, meus irmãos, que não possuem autoridade sobre aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Por isso não existe essa coisa de crente possesso. Fulano era crente e ficou possesso. Não, não existe. Ele pode estar recebendo ataques, ok? Pode estar recebendo ataques, mas ele não pode estar mais dominado pelo inimigo, porque agora esta casa está ocupada pela pessoa de Cristo em seu espírito. Isso é importante. E a gente precisa tomar sempre muito cuidado para não confundir algumas afetações que a pessoa possa ter com possessão. Porque pode ser que um crente passe por um processo que se assemelhe em algumas questões com a possessão e não é possessão. A gente precisa ficar muito atento e avaliar com cuidado, com calma, para a gente não correr o risco de tentar expulsar aquilo que já foi expulso. Mas a gente também precisa ter muito cuidado para a gente perceber quando a coisa passa da linha emocional, quando a coisa passa da linha da esfera matéria humana e entra para as questões espirituais. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Quarto, o foco e o temor dos filhos de Deus não são os demônios, mas a adoração a Deus por sua graça revelada da salvação de seus filhos. Note que os servos de Deus não servem a Deus com medo do inimigo. Ninguém vai para o céu porque tem medo do inferno. Todos vão ao céu, e aqueles que vão ao céu estão indo para lá porque receberam o poder de amar a Jesus. Por isso desejam o céu. Compreendeu, meu irmão? Isso é importante. Porque pode ser que você esteja um tempo apavorado com as coisas do inimigo e tente se esconder de alguma forma perto das coisas de Deus ou das coisas espirituais que a igreja promove, seja o que for. Mas se isso não passar de um medo do inimigo, se isso não for um amor a Jesus, você está completamente nu diante dos ataques. E é por isso que o foco do povo de Deus não é nem Satanás e nem os anjos,
de Deus. A figura central é a própria pessoa de Deus. O culto é a Deus. O vocabulário do culto é ao Senhor. E a gente precisa sempre ter muito cuidado para não transformar os cultos numa linguagem tão bélica, tão de guerra, que a gente ponha mais medo nas pessoas do inimigo do que ponha no coração delas amor a Deus. Compreende? Tem livro que você lê de coisas espirituais, que parece que a intenção do autor é muito mais te colocar medo do inimigo do que amor a Deus. Mais vale ler um livro sobre a autoridade do Senhor do que sobre a força de Satanás. Não significa que não possamos conhecer as estratégias do inimigo. A própria Bíblia nos mostra isso. Mas o texto também nos mostra, meus irmãos, que o nosso foco não é esse. Lucas capítulo 10, no mesmo texto que estamos considerando nessas aplicações, fazendo coro com o texto que expomos, no verso 20, Jesus diz o seguinte: vocês não devem ficar alegres porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito. Isso, meus irmãos, é a nossa alegria. O que Jesus está dizendo para esses discípulos é: vocês não devem estar felizes porque vocês já estão batendo em quem está caído. A felicidade de vocês é que vocês vão para a posição que ele perdeu. Então, tira o foco disso e mira o foco na glória. Entende o ponto? Não vive assombrado com essas coisas. Olhe para a glória de Cristo, olhe para a glória de Deus, olhe para aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, para aquele que é dono de toda a autoridade, para aquele que é Rei acima de todos os reis, para aquele que está acima de toda potestade, principado, domínio. Todas as hostes do inimigo se submetem ao poderio de Cristo Jesus. É o que Jesus está dizendo. E o que Jesus está dizendo é: a alegria de vocês não é que vocês podem brigar em meu nome contra estes. A alegria de vocês é que em meu nome, o nome de vocês consta na glória. Por isso, esta é a certeza da igreja. Última aplicação, quinto e último lugar: servimos ao leão da tribo de Judá, e ele veio para destruir as obras do diabo. Note que o inimigo oferece seus dentes, mas nós servimos aquele que é o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, verso 5 vai dizer que o leão da tribo de Judá venceu. A gente já sabe o final da história. Nós já conhecemos o final do livro. E ao contrário disso nos entediar, isso nos lança para o final do livro, querendo ler mais e viver mais essa história. Ao invés de tirar a graça do enredo, isso nos anima a ser, queridos, parte desse enredo, perseverando até o dia que Jesus vier nos buscar. E quando Jesus vier nos buscar, Ele não vai travar uma batalha de igual para igual com o inimigo. A Bíblia diz que Ele destruirá o anticristo e todas as suas companhias, digamos assim, com o sopro da sua boca. Por isso, em 1 João capítulo 3, no verso 8, o texto diz: foi para isso que Deus se manifestou, leamos juntos, para destruir as obras do diabo. Compreenda que só tem um jeito de fugir das obras do inimigo: saindo da nebulosidade e da fumaça das trevas e vindo para a luz. Isso é possível com o poder do Espírito Santo. Isso é possível por causa da obra de Jesus. Isso é possível por causa do nome de Jesus. Isso é possível vencer o pecado por causa do sangue de Jesus. Isso é possível vencer nessa batalha porque nós temos um Senhor chamado Jesus. A igreja milita
e milita na contramão desse exército de cavalos, gafanhotos, escorpiões, e milita porque quem está à sua frente é o general de guerra, é Cristo Senhor da igreja. E nós somos um exército frágil se deixados sozinhos, mas estamos bem aparelhados, porque o Espírito nos veste com as armas da batalha espiritual. Por isso vamos avante com o nosso general à nossa frente. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.